Olá, pessoal. Nessa aula, então, veremos como resolver problemas de valor inicial usando o MATLAB, né, seguindo nosso estudo em solução numérica de PVIs. É importante ressaltar, tem que ressaltar que é importante, muito útil ter assistido às aulas anteriores, onde nós discutimos a natureza de diversos métodos numéricos, introduzimos conceitos importantes como ordem de aproximação, dependência da solução no passo de tempo, estabilidade numérica. Aprendemos diferenças entre o que é um método implícito versus um implícito, quanto um explícito, passos simples versus passos múltiplos, tá? Buscando entender as vantagens e aplicações de cada um. Eu vou usar esses conceitos livremente aqui na aula, tá? Qualquer dúvida ou dificuldade que vocês tenham, sugiro voltar às aulas anteriores, então. A ideia aqui é ser mais prático, aprendendo a como formular o problema e resolvê-lo usando os solvers do MATLAB, os quais também já apresentei e discuti numa aula anterior. Ou seja, nós vamos empregar métodos e códigos já implementados no MATLAB pronto para uso, e tudo que a gente aprendeu nas últimas aulas nos ajudarão a entender, né, o funcionamento deles e como extrair o melhor de cada um, saber onde usar. Então aqui é um roteiro do que veremos ao longo dessa aula. Nós vamos só comentar rapidamente, né, dos métodos disponíveis, vamos ver como resolver problemas com uma variável, depois vamos estender para sistemas, problemas de valor inicial com ideias de segunda ordem. A formulação desses problemas também a gente já viu numa aula anterior, vou partir da formulação pronta. E vamos discutir um pouco mais, né, sobre a eficiência desses diferentes métodos quando a gente tem sistemas rígidos e não rígidos. Eu vou dividir em duas partes. Primeiro, essa parte inicial aqui com problemas de uma variável, depois essa extensão e uma aplicação em cima justamente de um problema dessa natureza para fazer esse teste aqui. Então, recapitulando rapidamente o que vimos numa das aulas anteriores, então, lembrando, o MATLAB oferece diversas opções de métodos numéricos para PVIs. Esse quadro foi retirado da documentação do MATLAB, onde mostra quais são os solvers disponíveis, com o nome deles, né, ODE e dois númerozinhos aqui, o tipo de problema onde é aplicado. Tá? Basicamente, vocês têm métodos para sistemas não rígidos e sistemas rígidos, vamos falar bastante disso nessa aula. E até algumas sugestões de como usar. Aqui mais alguns detalhes, né? Não vou repetir, eles já foram dados lá na aula 13, tá? Não vou repetir a mesma discussão. Basicamente, o MATLAB oferece um método de Runge-Kutta de quarta e quinta ordem, um outro método de Runge-Kutta, um preditor corretor baseado num solver multistep, né? Um método multipassos do Adams-Bashford-Moldo, que a gente já discutiu. Tá? Também alguns solvers para sistemas, indicados para sistemas rígidos, né, que são métodos implícitos. Eles apresentam uma maior estabilidade que os métodos explícitos do slide anterior, e apesar de serem mais custosos por cada passo de tempo, como a gente já discutiu, eles são vantajosos nesse tipo de sistema, como a gente vai ver na aula de hoje, quando a gente tratar especificamente sistemas que apresentam esse tal problema, né, de rigidez numérica. Tá? Então, vamos ao que interessa, tá? Mais detalhes sobre a discussão desses métodos, mais detalhados, vocês olhem lá na aula 13, parte 2. Enfim, vamos tomar como exemplo esse problema de valor inicial, é bem simples. Tá? Nós escrevemos já naquela forma de sempre, a dy dt igual a uma f de t e y, e nesse caso vai ser que uma y vezes exponencial de menos t, sujeita a uma condição inicial. A resolução desse problema no MATLAB, ele requer duas etapas. Tá? Primeiro, nós precisamos criar uma função que retorne essa f de t e y, tá? Quando a IDO está escrita nessa forma padrão. E, para isso, então, a gente cria um arquivo .m. E essa função tem que receber necessariamente na ordem t e y, e vai retornar aqui o valor de f, o valor da função f aqui da equação diferencial. Sempre assim. Tá? Essa é uma equação simples, né? Só retorna aqui um f diretamente, mas ela pode conter quantos passos intermediários forem necessários aqui para cálculo de parâmetros intermediários, etc. Como a gente viu lá no caso, né, de solução de equações algébricas. Para resolver, então, uma vez que a gente define uma função que me retorne esse f de t e y, tá? Lembrando das outras aulas, é tudo que o método numérico requer, cálculo de f com dado valor de t e y, tá? Basta usar essa chamada aqui. Tá? Então, eu coloquei em cores diferentes aqui para dizer o que faz cada parte. Essa entrada aqui é o solver utilizado. Então, eu mostrei nos slides anteriores, né, diversos ali, ó, só voltando aqui, ó, diferentes, né,
solvers disponíveis, cada um correspondente a um método diferente. Então, basta a gente usar algum deles ali. Então, botei como exemplo o AD45, tá? O método de Runge-Kutta de quarta e quinta ordem. Nós temos que daí dizer arroba e o nome da função, definindo a f de t e y, essa funçãozinha que a gente acabou de criar. Então, a gente define um intervalo de quanto até quanto, então geralmente é do tempo inicial, aqui um t0, geralmente é 0, até um tempo final, então a gente tem que escolher até qual tempo final, né, de cálculo. E a minha condição inicial vai a última aqui, só que eu não coloco, né, escrito nessa forma, eu coloco o valor da variável no instante zero, ou seja, elas estão atreladas da seguinte forma, ó. Nesse tempo t0 aqui inicial do intervalo, o MATLAB vai assumir que esse é o valor inicial da função y. Então, y de 0 e t0 corresponde a esses valores aqui. Tá? Então, ele vai retornar dois vetores, essencialmente. Tá? Um vetor vai ser o primeiro que vem aqui é o vetor do tempo, e o segundo o vetor da solução. Então, esses são dois vetores coluna, referente à solução y de t, ou seja, a solução numa linha tal aqui do vetor t corresponde a solução y. Tá? Um dado elemento lá do meu vetor y corresponde à solução no tempo, tá? Localizado naquela mesma posição do vetor. Tá? Então, se eu tenho aqui 100 pontos, aqui eu vou ter 100 pontos, uma solução para cada tempo. Tá? E a chamada, então, que é um exemplo, por exemplo, se eu quiser resolver essa equação do tempo 0 até o tempo 3, para de y0 igual a 1, eu faço isso aqui. Ó. Então, vamos testar lá no MATLAB. Então, já deixei ele pronto aqui, já criei uma funçãozinha, aqui vai ser a minha função EBOFUN, tá? Vamos partir dela aqui. Então, é aquela dy dt igual a y vezes exponencial de menos t. E para resolver ela, simplesmente o que eu faço, primeiro eu vou fazer aqui um prompt, né? Então, a gente faz, ó, por exemplo, ts, ys, é onde eu vou salvar a minha solução, igual a OD45, arroba o nome da função, EBOFUN, o intervalo, então eu falei ali de 0 a 3, né? E sendo que no tempo 0 a minha solução vale 1. Tá? E resolvo. Então, em princípio, note que ele criou aqui dois vetores, ó, de tamanho 45, tá? Ou seja, 45 pontos ele usou ali. Lembrando, né, esses métodos usam um controle automático do passo de tempo, então ele seleciona o passo de tempo adequado para garantir, né, a estabilidade e precisão do método. Então, a gente não precisa se preocupar, que discutimos numa aula anterior. Agora, para ver a solução, você tem que fazer um gráfico e usar o que a gente sabe do MATLAB, né, para analisar a solução. Então, eu posso simplesmente fazer um gráfico, ó, da minha solução. Então, TS e YS. Está aqui o resultado. Então, uma curva suave. Se eu quiser, né, ver os pontos onde ele foi avaliado, eu posso colocar dessa forma aqui, ó. Lembrando, né, lá das nossas aulas anteriores. Então, esses pontos que ele está mostrando são os pontos onde foi calculada a solução. Tá? Então, aqui ele mostra a evolução de 0 a 3, partindo do tempo igual a 1. Desculpa, do valor y igual a 1. Se eu quiser mudar qualquer coisa, por exemplo, posso vir aqui, ó, e mudar, eu não quero fazer de 0 a 3, eu quero fazer de 0 a 6, quero mudar o intervalo. Enfim, fácil de fazer, então ele resolve, atualizou, agora quero fazer o gráfico de novo, né? Ó, então ele vai alterar. Posso, inclusive, gerar soluções com diferentes solvers ou condições iniciais. Então, por exemplo, posso vir aqui, ó, vou chamar de TS2YS2. Quando a solução parte, qual a diferença? Ele vai partir de 2 agora. Ó. Ele vai fazer no mesmo intervalo, só que agora ele vai partir da condição inicial y de 0 igual a 2. Então, eu posso salvar em outro vetor aqui. Ó. E eu posso fazer um gráfico deles juntos. Ó. Então, posso fazer, ó, lembrando, estou salvando em vetores diferentes as soluções, né? Bom, posso fazer o gráfico dos dois, ó. Posso gerar quantas soluções forem necessárias. Poderia ter gerado um script, né, para fazer tudo isso aqui para mim, mas vamos fazendo aqui no prompt mesmo, só para mostrar o funcionamento. Ok, pessoal? Então, essa é a forma básica de uso aí dos solvers, dos códigos, né, de solução, solvers do MATLAB. Se vocês quiserem trocar, por exemplo, posso fazer aqui, ó, um terceiro tipo aqui, ó. Vamos usar um outro ali, o 15S, que a gente vai trabalhar bastante na aula. Vamos salvar, só para ver a diferença, salvar em outro vetor, mas o mesmo anterior, ó.
Ele vai resolver e podemos fazer um gráfico aqui, vamos complementar, vamos botar ali uma terceira solução. Podemos fazer o gráfico com quantas soluções a gente quiser, né? Então aqui só para fazer um comparativo. Então note, ó, vamos prestar atenção nessa curva de cima, que eu vou ampliar. A solução é praticamente a mesma, obtida pelos dois solvers, ó, pequenas diferenças. Tá? Lembrando que o controle do passo de tempo é automático. Tá? Então a gente pode ver ali que eles não calculam nos mesmos pontos, né? Inclusive usam diferentes números de pontos. Tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco, como fazer uma avaliação. Mas enfim, só para mostrar para vocês que a sintaxe é sempre a mesma. Sempre a mesma. Então, para a resolução é assim, basta combinar com o que vocês têm lá, que vocês já conhecem, né, de MATLAB, mas essencialmente para mostrar para vocês que tudo que a gente precisa é uma função, é uma function, né, ponto m aqui com a função a ser determinada, com a função da f, né, da equação a ser resolvida, obrigatoriamente nessa ordem, recebe t e y, retorna o vetor f, não, desculpa, o valor de f, tá? E depois uma chamada, seja no prompt ou no script. Vamos ver uma variaçãozinha bem útil dessa chamada, tá? Quando nós temos parâmetros na equação diferencial que podem assumir diferentes valores. Tá? Nós vimos algo equivalente quando aprendemos a usar o fsolve, por exemplo, lá na solução de equações algébricas. Por exemplo, pegamos uma EDO similar anterior, mas agora com dois parâmetros A e B. A gente pode, daí, em princípio, usar qualquer valor. A ideia é criar, então, uma função, tá? Que a gente possa resolver essa equação para qualquer combinação de A e B, sem ter que alterar a função criada, só na hora da chamada. Nós vimos, né, que com essa formulação, lá no caso de equações algébricas, podemos, por exemplo, resolver lá problemas de reatores químicos com diferentes valores para as constantes cinéticas, sem ter que alterar a função original com as equações. A gente só alterava na hora da chamada. Enfim, criar funções com parâmetros possíveis de serem variados é algo que eles vão fazer com bastante frequência na prática. E vocês vão ver que é bem parecido, na verdade, com o que a gente fez lá no uso do fsolve. Então, em primeiro lugar, a função agora, além de receber t e y, né, nessa ordem, vai receber quantos parâmetros vocês quiserem aqui. E esses parâmetros, então, vão ser usados aqui dentro da função. O que muda na chamada? Muito pouca coisa. Tá? Então, esses termos aqui são exatamente os mesmos. Note que muda aqui a chamada, ó, esse campo aqui. Ó. Antes a gente tinha arroba, nome da função. Agora a gente tem que fazer arroba t e y, porque o solver precisa receber uma função que simplesmente jogue t e y e retorne o valor de f, né? Então, vocês têm arroba de t e y, o nome da função, t e y, e aí vocês colocam os valores dos parâmetros desejados. Aí vocês podem colocar qualquer valor pré-definido, armazenado numa variável diretamente aqui. Como, por exemplo, aqui, ó, eu vou resolver essa equação para valores aqui, por exemplo, quando a é igual a 0,15 e b igual a 1,5. Então, eu só mudo aqui, ó, esse pedacinho aqui da chamada. Vamos ver exemplos ali no MATLAB. Então, vamos fazer o seguinte, agora vamos pegar esses exemplos que a gente criou, só vou fechar os gráficos. Tá? Vou pegar qualquer um deles aqui, vou pegar o primeiro. Tá? Vou criar um scriptzinho aqui. Então, essa aqui era a nossa chamada original. Tá? A nossa nova chamada agora vai ser da seguinte forma. Eu crio, então, já tenho criado aqui aquela função EDOFUN-AB. Olha a diferença. Então, ele recebe, além de TY, A e B nessa sequência. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Para resolver, eu vou fazer a mesma coisa, só que simplesmente, ó, sempre um truquezinho é esse. Copia, né, a chamada aqui. Coloca aqui, ó, ele vai receber T e Y. E eu coloco aqui a chamada completa. Tá? Então, essa é a diferença. No lugar disso aqui, eu uso isso aqui. E aí, claro, tem que botar valores de A e B. Se eu usar 1 em 1, por exemplo, eu vou ter os mesmos valores do original. Vou só comentar aqui que eu não vou usar. Tá? Vou chamar aqui, então, sei lá, teste OD, o nome do meu script. Então, se eu resolver dessa forma, eu vou ter aqui com a solução para os valores de A igual a 1 e B igual a 1. Vamos botar no intervalo maior aqui, vamos botar no 6, partindo de 1. E eu faço a mesma coisa que antes, posso fazer um gráfico aqui da minha solução. Tá? Então, o que esse script vai fazer? A mesma coisa de antes, ó, com essa chamada aqui, só que agora usando valores de 1 e 1. Então, vai me dar a mesma solução. Só que agora, eu posso, com essa função aqui, ó, sem ter que vir aqui e trocar diretamente o valor A e B, eu posso resolver quantas variantes eu quiser. Eu posso resolver uma outra aqui, ó. Então, de 1 e 1, vou fazer, quem sabe, 0,5 e 1,5.
Tá? E vou salvar, então, para ficar diferente, vou salvar num outro vetor, vou chamar TS2, YS2, por exemplo. Tá? Então, note agora eu estou resolvendo ó, com duas combinações diferentes de A e B, e ele vai resolver, e claro, vai botar em gráficos diferentes aqui para mim. Tá? Vou botar em gráficos diferentes. Deixa eu só mostrar aqui. Opa. Beleza. O que mais que a gente pode fazer? E, na verdade, é isso. A gente pode pegar e colocar os dois no mesmo gráfico. Quem sabe... Ah, aqui, claro, T2, Y2. Aqui, isso. E quem sabe a gente já coloca os dois juntos, em vez de mostrar na mesma. Né? A gente pode colocar... Em vez de colocar separados, vamos colocar duas soluções juntas aqui. Né? Vou botar a segunda com um xizinho. Agora sim, antes estava plotando a mesma. Então, ali. Ó, então, eu consegui resolver com duas combinações de A e B e colocar no mesmo gráfico. Então, isso vocês vão fazer em alguns testes, onde, por exemplo, vocês querem ver como a solução de vocês depende, qual a cara dela, por exemplo, se eu altero uma massa específica, ou uma viscosidade, ou uma constante cinética, ou coisas do tipo. Tá? Então, vocês podem usar essa formulação diferente aqui, e eu posso resolver, ó, usando ó, qualquer combinação de parâmetros, resolver o mesmo problema. Tá? Vamos ver, o que mais? Bem, antes da gente seguir né, para sistemas, a extensão a gente vai ver que é meio que natural, baseado naquela formulação que a gente estudou. Só vamos ver aqui algumas dicas, até a gente vai usar mais adiante na aula, para avaliação de desempenho e comparações. Então, a gente vai, por exemplo, se eu quero saber quantos passos o meu solver usou, qual é o tempo de execução, qual é o passo de tempo que ele usou ali naquele caso, uma distribuição de passos de tempo, como ela não é constante, né, o código vai variando, vai adaptando ele para garantir soluções de uma forma rápida, mas sempre garantindo a precisão e estabilidade, a gente pode dar uma olhada. Então, para o tempo de execução, a gente usa o cronômetro, que é o tick e o toque. Então, tudo que vocês colocarem entre o tick e o toque dentro de um script do MATLAB, ele vai cronometrar o que acontece aqui dentro. Então, vocês podem colocar, por exemplo, aqui a execução do código, né? Ele vai calcular quanto tempo levou para executar o que está aqui dentro, entre o tick e o toque. Se eu quiser ver o número de passos que foram usados, então vocês viram lá que quando eu resolvi com diferentes solvers, ele não calculou as soluções no mesmo ponto, ele pode usar de variados números de passos, dependendo do método. Então basta pegar o comprimento do vetor t, tá, usando o comando length, que a gente aprendeu, e para ver qual é o passo de tempo, basicamente eu calculo o ΔT tá, desse vetor TS, então o que eu fiz lá, lembrando as aulas de vetores, né? Então aqui é um truquezinho, simplesmente eu pego o mesmo vetor, pego do ponto do segundo até o último e do primeiro até o penúltimo, subtraio os dois, isso é equivalente a calcular o ΔT para cada passo de tempo dado. Tá? Eu posso fazer aqui um histograma, para ter uma ideia de qual é o passo de tempo usado. Vamos ver como fazer um estudinho desse para esses exemplos que a gente trabalhou, ó, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, note que eu tinha feito esse teste aqui, ó, de 0 a 6 a 2 com dois códigos. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou aproveitar isso aqui, vou pegar esse aqui mesmo. Vamos criar um script novo. Tá? Por exemplo, então, eu vou resolver de 0 a 6, a IDEOFUN, aquela original. Vou resolver com o ODE 45. Tá? Então, por exemplo, eu quero saber quantos passos ele precisou. Tá? Então, basicamente, clicar naquele slide, o número de passos vai ser simplesmente o comprimento desse vetor TS que eu gerei. Se eu quiser estimar o tempo que ele levou para calcular, eu coloco aqui a tick, toque. Se eu colocar só assim, ele vai me imprimir na tela, mas se eu quiser armazenar, fazendo tempo de computação, eu coloco TC igual a toque. Tá? Vamos dar um clear all aqui para garantir que a gente está limpando todos os vetores. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente aqui calcular o tempo que ele leva para fazer esse cálculo. Tá? Vamos botar até mais intervalo de tempo maior, quem sabe, 0 a 10. E outra coisa que dá para fazer, ó, eu vou só copiar ali do que eu mostrei aqui, ó, é fazer esse estimativo aqui estimativa não, é uma análise dos passos de tempo que foram usados. Então, vamos ver quais as diferenças que surgem. Então, esse aqui vai ser, vou até colocar o nome, esse aqui vai ser o que eu vou fazer para o meu ODE 45. Então, meu método de Runge-Kutta de quarta e quinta ordem. É um método explícito, como a gente discutiu. E vamos salvar e rodar isso aqui e ver o que acontece. Então, vou colocar aqui o teste D de desempenho. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente eu vou fazer
uma resolução. Vou pedir para ver um gráfico, nada impede que a gente faça um gráfico para ver se está tudo certo aqui no final também, né? Então, eu vou salvar no vetor TSYS, com o TikTok vou calcular o tempo necessário, número de passos, vou tirar o ponto e vírgula para enxergar na tela, tá? E que mais? E aqui eu vou fazer essa análisezinha aqui dos passos de tempo usado. Vamos executar. Então, quais foram as informações dadas aqui? Ele me deu a solução. Ele usou 45 pontos, isso a gente pode ver aqui, aqui pelo 45 aqui no vetor. Ele usou 45 pontos para chegar até lá. Ele levou 0,15 segundos para fazer a execução, então é isso que o TC está dando. Cada vez que vocês rodarem, claro, vai dar um valor um pouco diferente, tá? Visto que esse tempo, dificilmente vai ser o mesmo, tá? Porque vai depender de quantas tarefas estão sendo executadas no computador ao mesmo tempo, etc. Tá? E os gráficos que ele gera são esses aqui, ó. Esse aqui, claro, é o gráfico da solução, e esse outro ele mostra aqui mais ou menos qual o passo de tempo que ele usou. Ó. Então ele usou vários passos de tempo próximos a 0,25. Tá? Deu para ver que ele usou passos aqui próximos de 0,5, possivelmente esses aqui no início, ó, onde a solução cresce mais rápido, né, como a gente discutiu. Tá? Mas a maior parte do tempo ele usa um passo de tempo aqui bem homogêneo, digamos assim. Então a gente pode fazer comparações com diferentes solvers. Então eu posso pegar, fazer a mesma coisa aqui, ó, dar um Ctrl+C, Ctrl+V de tudo, e só mudar aqui. Agora eu quero fazer com solver implícito. Vamos ver o que acontece. Então vamos botar aqui o AD15S. O resto vai ser a mesma coisa, vai medir o tempo, vai salvar, vai gerar os gráficos, só vamos botar aqui o 15S. Tá? Podia ter feito um arquivo diferente, vou fazer no mesmo. Então eu vou lá, executo. Ó. Então ele vai me gerar, ó, as soluções, que podem ver elas são parecidas. Tá? Notem que o meu segundo método deu um número de passos menor, ele usou 24 passos, ó. O outro usou 45, esse usou 24 passos. Tá? Isso dá para ver ali pelos gráficos, né? Ó, nitidamente, dá para a gente sobrepor as soluções até para ver. Ó, esse aqui usou mais passos. Só que esse precisou de um tempo maior, 0,25 comparado com 0,14, quase o dobro do tempo. Então, como é que pode ele ter usado menos passos, mas ter tomado um tempo maior? Basta lembrar, né, como eu disse, ele é um solver implícito, ou seja, cada passo que é dado, ele precisa resolver internamente, né, um sistema de equações, e isso faz dele um pouquinho mais lento. Então, para problemas assim convencionais, que não apresentam tal problema de rigidez, né, que a gente vai discutir aí na sequência da aula, tá, esses métodos explícitos aqui funcionam muito bem. Tá, eles têm o melhor desempenho, ou seja, levaria metade do tempo aproximadamente para resolver o mesmo problema, apesar de levar mais pontos. Mas a gente vai ver depois que tem problemas onde, apesar dessa desvantagem, a gente acaba lucrando bastante com o uso desses solvers implícitos. Aqui nota que ele já usa uma variação maior, ó, passos maiores em torno de 0,91 e passos menores aqui na casa de 0,1, 0,2. Enfim, isso só para mostrar para vocês que a partir dessa chamada básica ali que a gente trabalhou, né, com os testes aqui, ó, a gente pode fazer coisas mais sofisticadas, né, em termos de análise de desempenho de solvers, basicamente trabalhando aqui com essa sintaxe. Então, agora na sequência da aula, o que a gente vai ver é a extensão de solução de problemas de valor inicial, tá, para sistemas. Para isso, a gente vai lembrar lá da aula 14, que é basicamente escrever a solução na forma vetorial, e minha função agora vai ter que receber um vetor e retornar um vetor.